Capítulo 88. Irmãos. 24º dia da lua de sangue. Salme, inverno, ano 3081 após a perdição. Derrubem isso, rugiu Dalen, apontando para o marcado de sangue que se arrastara pela segunda trincheira, com flechas cravadas no peito e um enorme buraco no braço direito, onde caira sobre uma estaca. As cordas dos arcos estalaram e as flechas acertaram o alvo. 5 no peito, 3 na perna esquerda, 4 na direita, 1 no pescoço. A besta continuava se movendo, as runas gravadas em sua pele brilhando com fúria. Sob a luz da lua vermelha, as criaturas eram verdadeiras monstruosidades. "Dê-me aqui!" bradou Erdarta ao lado dele. Arrancou uma lança das mãos de outro homem, envolveu o cabo de madeira com sua mão gigantesca e a lançou. A lança perfurou o rosto do marcado de sangue, lançando a criatura para trás na trincheira, com estacas atravessando seu peito. O marcado de sangue rugiu e se debateu, suas runas expelindo fumaça negra, até que finalmente ficou inerte. Ao longo das muralhas, gritos e o estalar das cordas dos arcos ecoavam pela noite. Jovens, homens e mulheres, subiam e desciam as escadas correndo, carregando baldes de flechas e feixes de lanças, com suor escorrendo pelo rosto. A maior parte das forças de Uruk estava posicionada atrás da primeira trincheira, que se estendia noite adentro, enquanto a linha de frente avançava pela vala formada por estacas de madeira. Centenas de animais já jaziam mortos, crivados de flechas, com membros quebrados e perfurados, peitos empalados. Aqueles que conseguiram atravessar a primeira trincheira encontraram um talude aberto entre as duas repleto de armadilhas rudimentares para ursos, escondidas sob montes de folhas secas de inverno, ideia de um caçador de talim. Eram simples, mas terrivelmente eficazes. Um passo em falso e faixas de ferro irregulares estilhaçavam as pernas com uma única mordida, mas eram poucas. Lorde Capitão. Um jovem ruivo que Dalen não reconheceu enfiou uma lança em sua mão e, em seguida, desceu as escadas correndo mais rápido que suas pernas permitiram. Dalen ergueu a lança, virou-se, mirou no alvo e arremessou. A arma atingiu o peito de um Uruk enquanto este se arrastava para fora da primeira trincheira. Ele teria usado um arco se houvesse algum disponível. Lanças eram mais fáceis de fabricar e tinham múltiplos usos. Simplesmente não havia arcos suficientes para todos e nem flechas suficientes para todos os Uruks. Um clarão ofuscante irrompeu à direita, e arcos de relâmpagos púrpura atingiram os Uruks que avançavam em direção à muralha oeste. Para onde quer que Dalen olhasse, parecia que a maré de Uruk seria contida. Corpos destroçados jaziam na primeira trincheira, amontoando-se cada vez mais. Chamas ardiam em meio às suas fileiras, onde os raios de Dorman e Bacteros haviam dilacerado, e flechas caíam como chuva das muralhas. Mas, lentamente, a horda engoliu a primeira trincheira e invadiu a segunda, pisoteando os corpos dos caídos. Para cada um que caía, 2 tomavam seu lugar, implacáveis. As criaturas arremessaram suas tochas enquanto avançavam sobre a segunda trincheira. As primeiras caíram inofensivamente contra as paredes, mas cada vez mais se elevavam e ultrapassavam o muro. Uma tocha passou zunindo pela cabeça de Dalen e pousou em um telhado de palha atrás dele. Felizmente, chovia havia dias, e a palha demorou a pegar fogo. Mas pegaria. Mais tochas voaram sobre as ameias, pousando em telhados e caindo no chão abaixo. À medida que os incêndios começavam a ganhar vida, eram extintos repentinamente, aparentemente por nada, com a fumaça subindo em direção ao céu. Foi então que Dalen notou Alamante, Oaken Polik, correndo de um lado para o outro como um louco, agitando as mãos. Dalen pegou outra lança de um dos corredores, voltou sua atenção para os Uruks que avançavam e partiu o crânio de uma criatura com ferro e madeira pesados. Eles chegariam às muralhas. E quando chegassem, os marcados de sangue reduziriam tudo a estilhaços e a luta começaria de verdade. Por ora, ele se contentaria em reduzir o número deles. Eric olhou fixamente para o campo de tochas abaixo, com chamas ardendo ao redor das muralhas da cidade. Tarmon, Lirei, Vaeril, Dan e os elfos estavam ao seu redor, junto com Siminil, chefe dos Dvalinhanga enviados com o exército, e os 2 Aquina, Arken e Atara. São pelo menos 10.000, provavelmente mais. Turivir apertou os olhos. A noite os encobre. Seria prudente esperar até que se espremam contra as muralhas da cidade. Vejo trincheiras lá embaixo, 2, ambas com estacas. Os corpos já estão empilhados. Se esperarmos até que metade deles tenha atravessado, podemos esmagar a retaguarda e deixar a vanguarda exposta, presa entre as muralhas e as trincheiras, com aço nas costas. Eric não conseguia entender como o elfo conseguia enxergar algo assim à noite. Provavelmente,
era a visão da lua que Vairil havia ensinado a Kalen em Drifaen. É uma tática eficaz, concordou Baralas. Se esperarmos, estaremos salvando uma cidade de cinzas e ossos, disse a Tara, com a mão no pomo da espada em seu quadril. Ao atravessarem Ilhanara, a elfa se lançara no centro de cada batalha. Ela era a única alma que Eric já vira que, em sua opinião, poderia enfrentar a Ezon lâmina por lâmina. Eric cerrou os dentes enquanto olhava para a cidade, com as chamas irrompendo lentamente pelas muralhas. E se não o fizermos, podemos nos juntar a eles. Os exércitos Urak não se reúnem em tal número sem xamãs entre eles, disse Turivir. Faríamos bem em reconhecer a situação em que nos encontramos. Esta não é, de forma alguma, uma vitória garantida. Vocês viram como essas criaturas lutam sob a lua de sangue. Devemos ter cautela, para não desperdiçarmos vidas, concordou Baralas mais uma vez. Dan avançou montado em Drunir, com o olhar fixo na cidade abaixo. Se meus pais estiverem vivos, eles estão dentro daquelas muralhas. Tudo o que restou da minha casa está lá. Ele olhou para Tarmon, que estava sentado a cavalo em uma enorme Blacktor, denso e musculoso. Não vou esperar. Não se isso significar deixá-los morrer. Mesmo que eu ataque sozinho, não vou esperar. Você não estará sozinho. Eric parou sua montaria ao lado de Dan. O homem havia feito jus ao nome que Baldon lhe dera 1000 vezes. Coração seguro. Nunca sozinho. Nem enquanto eu respirar. Vairil desembainhou a espada com pomo em forma de estrela, o luar rosado brilhando no aço polido. Vandazera, coração seguro. Era tudo o que o elfo precisava dizer. Jurados. Vairil, Eric, Lirei, Alia, Dan, Tarmon, Gaeleron e Kalen. Vandazera. Cada um deles unido por um propósito, unido por uma lealdade inabalável uns aos outros. Eric morreria por eles. Eles eram sua família. Vandazera. A rainha Tessara curvou a cabeça para Vairil. Ela não usava mais suas elaboradas roupas de seda e joias lapidadas. A rainha estava vestida com aço negro ornamentado com prata reluzente. Uma estrela prateada adornava sua couraça, e ela empunhava uma longa glaive, com o cabo tingido de preto. Ela lançou um olhar para Turivir e Baralas antes de inclinar a cabeça para Vairil. Os guerreiros de Vaelen marcham com seu campeão. Você lidera, Vairil Ilin, e nós o seguiremos. Ela voltou a cabeça para Dan. Um lar por um lar, coração seguro. Eu te seguirei, disse a Tara, virando-se para olhar para Dan em cima de Drunir. Ao lado dela, Arken ou Dark grunhiu, assentindo em concordância. Tenho ordens. Marchamos até aqui para salvar a cidade de Salme, disse Tarmon. Não ficarei parado vendo-a morrer. Se assim desejar, Turivir, não o impedirei. Mas que sua honra seja marcada por isso. Baralas. O éforo de Arduran lançou um olhar para Turivir e desembainhou sua espada. Os elfos de Arduran mantêm-se firmes em seu juramento. Atacaremos com você. Não abandono meus votos, cuspiu Turivir. Simplesmente prezo a prudência diante da batalha. Chame isso do que quiser, mas deixar outros morrerem enquanto você fica parado assistindo me parece mais covardia do que prudência. Tarmon puxou as rédeas, e a besta negra e gigantesca se mexeu sob ele. A criatura fazia até os outros Blackthorns parecerem pequenos. Ele fez um gesto para Ingvat, que cavalgou em sua direção. Espalhe a mensagem. Marchamos. Sem trombetas até o meu sinal. Não quero que nos ouçam antes de nos verem. A cavalaria atacará com força no centro, junto com o Zanga. Os soldados a pé nos cercarão, com os arqueiros dizimando os flancos e lançando fogo de vácuo nas trincheiras. Avante! Enquanto Ingvat se afastava a cavalo, Tarmon olhou para Vairil. Você liderará os magos. Faça o que achar melhor. O elfo assentiu bruscamente com a cabeça. Tarmon olhou para Tara e Arken. Onde você será mais útil, Rakina? Onde houver mais sangue, respondeu Arken, exibindo um sorriso largo. Então comigo, disse Eric, inclinando a cabeça. Assim que a notícia se espalhou pelo exército, a marcha começou pela colina. Os gritos da batalha ecoavam na noite vazia, chamas crepitantes, aço se chocando, lamentos de agonia. Eric se esforçava ao máximo para não fazer seu cavalo galopar e investir a toda velocidade contra a retaguarda dos Urak. Mas eles precisavam se aproximar e permitir que os arqueiros e magos chegassem ao alcance. Ele se inclinou para frente na sela e passou os dedos pelo aço negro que protegia o pescoço do cavalo. Eric só vira Varsundi Blackthorns algumas vezes em sua curta vida.
Jamais imaginara que um dia estaria montando um. Quando roubaram os cavalos dos Lorianos, Eric deu a este o nome de Sombra. Era um nome simples, mas ele nunca fora bom em dar nomes às coisas. A besta parecia ansiosa pela batalha, bufando enquanto caminhava, protegida por aço negro e couro. Atrás dele, cerca de 400 Dracurin cavalgavam, quase metade deles Blackthorns. A Tara montava um Anga, Ark em um cavalo baio que parecia um pônei. 50 magos da Triarquia, junto com Vaeril e a própria rainha Tessara, cavalgavam os servos de pelagem branca que eram os Dvalin Anga. Seria uma carga de cavalaria temível. Um estrondo de trovão ecoou pelo céu, nuvens escuras de tempestade se formando. Eric sentia a tensão aumentar entre aqueles ao seu redor à medida que se aproximavam, os gritos e urros da batalha ecoando pela colina. De lá, montado em seu cavalo, parecia que as linhas de frente de Uruk haviam acabado de alcançar as muralhas, invadindo as trincheiras como uma onda de formigas. Seu irmão estava naquela cidade e, conhecendo Dalen, sabia que ele estava no centro de tudo. Nunca haviam ficado tanto tempo separados. Aguenta firme, sussurrou Eric. Logo à frente, Tarmon levou um chifre aos lábios e impulsionou seu cavalo a um galope. Eric apertou as rédeas com mais força e impulsionou Shadow para frente. O cavalo precisou de pouco incentivo. Tarmon acelerou o passo, com Shadow e os outros cavalos seguindo o exemplo. O som da buzina abafou tudo, e Eric cerrou os dentes e puxou as rédeas com força. Ei! Avante! O Blackthor disparou em galope, a terra tremendo sob seus pés. Eric respirava fundo, o coração acelerado. Abaixou-se, segurando as rédeas com a mão esquerda e desembainhando a espada com a direita, o mundo estremecendo a cada impacto dos cascos do cavalo no chão. O ar cheirava a terra e morte. Os únicos sons eram gritos e o trote de cascos. A luz era a da lua sangrenta. Pelo mundo dos homens, lutaremos, rugiu Tarmon, sua voz se elevando acima até mesmo do trovão dos cascos. Pelos Draleide, lutaremos. Dracurin, comigo. Um coro de rugidos se ergueu em resposta, e os pelos da nuca e dos braços de Eric se eriçaram, um arrepio percorrendo seu corpo, um fervor ardendo em seu coração. Ele ergueu a espada no ar e deixou sua voz se unir às demais. Esta era a guerra para a qual seu pai o havia preparado. Esta era a guerra para a qual ele nascerá a lutar. As bestas na retaguarda dos Uraks se viraram para encarar o ataque, o choque estampado em seus rostos coriáceos. O coração de Eric disparou 2 vezes, e então a cavalaria investiu contra a linha Urak. Nem mesmo os Uraks resistiram à carga de Shadow. O Blackthor atravessou 2 das criaturas enquanto Eric brandia seu aço e abria a mandíbula de outra. Rajadas de relâmpagos e fogo jorravam dos magos élficos montados no Dvalin, abrindo caminho através da horda Urak. Ele desferiu outro golpe, sua lâmina abrindo o rosto de um Urak de bochecha a bochecha, jorrando sangue escuro. Shadow empinou e cravou o casco na garganta de outra das bestas, depois as derrubou contra o peito de um Urak que havia caído, os ossos se estilhaçando sob o peso do cavalo. Eric se virou e viu um marcado de sangue partir um cavalo ao meio com suas garras, os olhos vermelhos fixos nele. Ia! Ele puxou as rédeas e posicionou Shadow de frente para a fera. Mas, nesse instante, um enorme cervo branco investiu contra o flanco do marcado de sangue, seus chifres de obsidiana com veios dourados rasgando a pele da criatura e a levantando do chão. O Dvalin Angan sacudia a cabeça de um lado para o outro, os chifres rasgando a carne coriácea, as runas ardendo em luz vermelha. Vaeril estava montado no Angan, aquela magnífica lâmina, um viril, brilhando em seu punho. Ele acenou com a mão vazia, e o marcado de sangue foi arrancado dos chifres do Angan como se pelos próprios deuses. Imbair, Dracurin. Vaeril rugiu. Avante, Dracurin. Aldrir Arorimin. Fogo e fúria. Gritos ecoaram atrás de Eric, e a infantaria avançou ao redor deles, o dragão branco tingido de rosa pela luz da lua, os elfos da Triarquia investindo ao lado deles. Mas, enquanto faziam isso, raios roxos atravessaram uma multidão de corpos, despedaçando 4 cavaleiros junto com suas montarias, e o cheiro acre de carne queimada impregnou o ar. 2 desvanecidos emergiram da onda de Uraks, com nitros de fogo negro nas mãos. Uraks fluíram atrás deles, e as criaturas atacaram a infantaria como demônios libertados. A rainha Tessara uivou ao passar por Eric e lançou uma rajada de fogo da palma da mão, devorando 3 Uraks. Ela brandiu a glaive em seu punho direito e decepou o braço de um desvanecido na altura do cotovelo. Mas, ao tentar se virar, uma enorme lança negra atravessou o pescoço do Dvalin Angan em que cavalgava. O Angan cambaleou para o lado, sangue escorrendo por sua pelagem branca, e então caiu na terra,
com Tessara saltando de suas costas. Ela girou na terra revolvida, brandindo sua glaive como se fosse leve como uma pluma. Uraques caíam por onde quer que seu aço se movesse, e guerreiros de Vaelen investiram ao seu redor, mas os dois desvanecidos a rodeavam como víboras. Imbair! Eric estalou as rédeas de Shadow. Ele duvidava que Shadow entendesse a língua antiga, mas a palavra escapou aos seus lábios sem que ele pensasse, e o cavalo, mesmo assim, compreendeu sua necessidade. Shadow partiu em uma investida selvagem, esmagando um Uraque sob seus cascos. Inari! Tessara girou em reação ao grito de Eric, desviando-se enquanto Shadow passava velozmente e a lâmina de Eric abria a garganta de um Uraque. O cavalo empinou e chutou uma besta no rosto antes de dar um coice e cravar o casco traseiro na mandíbula de um desvanecido. O desvanecido caiu no chão, com a mandíbula pendurada, o nariz e as bochechas estilhaçados e quebrados. Mesmo assim, a criatura tentou se levantar. Antes que o desvanecido se levantasse, Tessara passou por Shadow com as mãos vazias. Uma luz brilhante irrompeu de seu punho direito, tomando a forma de uma lâmina azul profunda. A rainha ergueu o Nitral acima da cabeça e o cravou no peito do desvanecido, arrancando um grito sobrenatural da criatura enquanto ela se debatia e se contorcia. Ia! Rugiu Eric, e Shadow investiu. Soltou as rédeas, tirou os pés dos estribos e saltou do cavalo. Ao atingir o chão, Eric rolou, erguendo-se sobre um joelho entre Tessara e a segunda desvanecido, cujo Nitral estava pronto para decepar sua cabeça. Cravou a espada na coxa da criatura, soltou o cabo e, em seguida, sacou a segunda espada da bainha por cima do ombro esquerdo, abrindo um ferimento profundo no peito da desvanecido. Antes que a criatura pudesse reagir, Eric enfiou a ponta da espada na parte inferior da mandíbula, o aço cortando a carne fria e penetrando no crânio. Mesmo com o aço rachando seu crânio, os olhos negros e profundos do desvanecido o encaravam, seus lábios se contorcendo. A criatura uivou enquanto o aço cortava seu pescoço por trás, deixando sua cabeça empalada na lâmina de Eric, com o corpo desabando. Eric abaixou sua espada com um estalo e jogou a cabeça decepada do desvanecido na lama. Ele deslizou sua primeira lâmina da coxa da criatura e olhou para cima, vendo a tara já abrindo caminho mais fundo nas linhas dos Uraques, movendo-se como uma arauta da morte, sua lâmina despedaçando os Uraques. Doar em Miavrai, disse Tessara, aproximando-se de Eric, sangue e sujeira manchando seu prato antes imaculado, sua respiração pesada. Você tem meus agradecimentos. Det Ermiaidria, Inari, disse Eric, inclinando a cabeça. É uma honra, rainha. Ele se virou e encontrou Shadow, saltando para a sela do cavalo enquanto os elfos de Vaelen o cercavam, empurrando os Uraques para trás. Dan apareceu ao lado dele, montado em Drunir, com Lirei ao seu lado. Você está bem. Eric assentiu com a cabeça, inspirando profundamente. Para Salme. Dalen ergueu a lâmina esquerda, desviando o golpe de um. Em seguida, Uraque cravou sua espada direita fundo nas entranhas da criatura. Puxou a lâmina, apenas até a ponta sair da carne, e então a cravou novamente, arrancando-a. As entranhas do Uraque se espalharam pelas muralhas enquanto ele cambaleava e caía no chão. Ele girou nos calcanhares e cravou sua lâmina na mandíbula de outro Uraque que tentava escalar as muralhas. O aço cortou seu queixo, lábios e nariz, fendendo osso e carne. Antes que ele pudesse empurrar a escada da paliçada, uma mão atingiu seu peito e o empurrou para trás. Nimara se lançou por cima de Dalen, brandindo seu machado de lâmina dupla e cruel contra o peito de um Uraque. Ela puxou o cabo de volta para si, fazendo a criatura cair de joelhos. Num instante, ela soltou o cabo do machado, pegou um dos machados curtos que carregava na cintura e o cravou na nuca do Uraque. Nimara arrancou o machado e o deslizou de volta para sua bainha, virou o Uraque de costas e retirou sua arma do peito da criatura. Ela apoiou o pé na lateral do animal e o empurrou por cima das muralhas. Não conseguiremos segurar as muralhas por muito mais tempo. Erdart enxugou o sangue dos olhos e olhou para o mar de pele coriácea que se movia sobre a terra. Assim que um daqueles marcados de sangue passar, estamos perdidos. Na retaguarda da Horda Uraque, a noite se incendiou com relâmpagos e colunas de fogo. Todos tinham ouvido as trombetas, e mesmo assim Dalen conseguia ver os estandartes roxos com o dragão branco se projetando dos blocos de arqueiros que lançavam uma chuva de aço sobre os flancos Uraque. Eric estava ali. Ele tinha conseguido. Sempre na última hora, irmãozinho, sussurrou Dalen. Erdart golpeou com seu martelo a cabeça de um Uraque que se erguia acima do parapeito. O impacto foi seco. A besta caiu em silêncio, e Erdart apoiou o pé na escada e a chutou para fora das muralhas. Eu digo, abandonem as muralhas. Recuem para a formação nas ruas,
canalizem seus números para espaços menores. Espaços onde os magos de Loria possam despedaçá-los. Não. Dalen olhou ao longo das muralhas, onde os defensores de Salme lançavam lanças e disparavam flechas contra o ataque dos Urak abaixo. Precisamos fazê-lo sangrar por cada centímetro desta cidade. Precisamos manter estas muralhas o máximo que pudermos. A chegada de Eric muda tudo. Salme ainda pode viver para ver outro amanhecer, mas só se a arrastarmos pela noite. Erdart pareceu discordar, mas assentiu com um aceno firme. Como o senhor diz, Lorde Capitão. Marcado de sangue. O grito ecoou à esquerda de Dalen. Ele olhou por cima das muralhas e viu a enorme criatura se arrastando para fora da segunda trincheira. Suas runas iluminavam a massa de corpos que jaziam na terra encharcada de sangue. 2 lanças perfuraram seu peito, fazendo-o cambalear, enquanto outras 3 cravaram-se nos cadáveres a seus pés. A criatura avançou, arrancando uma das lanças no processo. Arremessou-a com força sobre-humana, e um grito cortou a noite quando o aço atingiu o peito de uma mulher, lançando-a ao chão a uns 6 metros atrás das muralhas. 2 flechas atravessaram a cabeça do marcado de sangue em rápida sucessão, uma pela orelha, a segunda pouco mais de um dedo à esquerda da primeira. A criatura caiu, mole e sem vida. Dalen olhou para o teto da torre de madeira construída nas muralhas à sua esquerda. Tarmpin estava ajoelhado contra o parapeito baixo, já preparando outra flecha. O homem era um monstro com um arco. Eles lutaram com unhas e dentes por um tempo que pareceu uma eternidade, até que o sangue cobriu cada centímetro das muralhas e os corpos se amontoaram em ambos os lados. Os músculos de Dalen ardiam de tanto brandir suas espadas, e seus ossos doíam. Ele vira Darda Vastion ser atingido na cabeça por uma lança negra, e 3 de seus lobos de prata caírem sob as garras e o aço dos Uraks. Iorin, Almer, Nimara, Erdart e Jorvil Ernin permaneceram junto a Dalen, golpeando e retalhando tudo que ousasse ultrapassar as muralhas. E para cada defensor de Salme que caía, 3 Uraks faziam o mesmo. Lentos pelas trincheiras, as criaturas eram atingidas por flechas e lanças, morrendo aos montes. Isso até que gritos irromperam do chão dentro das muralhas. Dalen se virou e viu os Uraks invadindo a cidade. Os guerreiros que ele havia posicionado no chão bateram seus escudos uns contra os outros e ergueram suas lanças, enfrentando o ataque de frente. Ele mal havia levado a mão ao chifre que carregava no pescoço quando uma coluna da cavalaria de Loria surgiu em disparada ao longo da seção leste da muralha e se chocou contra o flanco de Urak como um martelo. Os lanceiros avançaram, cravaram o aço em tudo que ainda se movia após a carga e formaram uma nova linha através dos portões agora destruídos. Mais gritos irromperam, e uma seção da muralha desabou à direita de Dalen, pedaços de madeira e corpos sendo lançados ao ar em meio a uma onda de choque de fogo. Uma segunda explosão soou, e uma terceira e uma quarta mais à distância, na muralha oeste, com colunas de fogo ardendo na noite. Os marcados de sangue haviam rompido as muralhas. Erdart virou a cabeça bruscamente e encarou Dalen. Abandonem as muralhas, rugiu Dalen, abrindo a garganta de um Urak assim que este alcançou o topo de uma escada. Ele agarrou a corneta e soprou em 4 rajadas agudas. Recuem! Outra explosão iluminou a noite na muralha leste, onde o exarca Dorman estava posicionado. Abandonem as muralhas. Dalen rugiu novamente, empurrando 2 homens em direção às escadas. Lá embaixo, a muralha de escudos resistia nos portões e a cavalaria abria caminho entre os Uraks que começavam a infiltrar-se pelas brechas. Mãos agarraram o ombro de Dalen e o giraram. Ele encarou os olhos de Nimara enquanto uma lança negra roçava sua grossa ombreira, onde antes estava seu peito, e deslizava para cima, desaparecendo na cidade. O coração de Dalen congelou no peito e o ar ficou preso em seus pulmões. A Faezir forjou esses olhos para você por um motivo, disse Nimara, agarrando o lateral de sua cabeça. Use-os. Esta cidade cairá se você fizer isso. Eu cairei. Algo frio tocou a bochecha de Dalen, depois de novo, e de novo. Então os céus se abriram. Eric embainhou sua espada e arrancou uma lança do cadáver de um Urak enquanto Shadow avançava. A chuva caía torrencialmente, como se o próprio céu tivesse se aberto. Ela o atingia com força e embaçava sua visão, enquanto os cascos de Shadow batiam e afundavam na lama. Ele respirou fundo, se recompôs, então jogou o ombro para trás e arremessou a lança no pescoço de um marcado de sangue. A besta cambaleou, mas brandiu suas garras de obsidiana e abriu a boca de 2 Dracurin que lutavam a pé. Com a lança ainda cravada em seu pescoço, o marcado de sangue cravou suas garras nas entranhas de uma elfa Vaelen, cortando a placa de aço como se não fosse nada. A criatura puxou a elfa para perto e rasgou sua garganta com uma mordida selvagem,
depois a jogou contra as patas de um cavalo em disparada. Bateu palmas com um rugido e lançou uma coluna de fogo negro sobre uma dezena de elfos de armadura dourada. Teria matado mais se a tara não tivesse decepado suas pernas, torcido o corpo e arrancado sua cabeça com um único golpe certeiro enquanto caía. Dan apareceu montado em Drunir, sacando uma flecha da aljava em seu quadril e disparando-a contra o olho de um Urak. Precisamos avançar, ele rugiu, com medo e pânico na voz. Os Uraks estão lá dentro. Eric lançou um olhar para a paliçada de 6 metros de altura que circundava a cidade de Salme. A seção oeste havia desmoronado quase completamente, com chamas se alastrando para o céu escuro enquanto a chuva caía na direção oposta. Várias outras brechas haviam sido abertas nas fortificações de madeira, e uma das torres fora consumida por um incêndio devastador. Aguenta firme, irmão. Por favor, aguenta firme. Eric desembainhou a espada e apontou para a cidade. Tarmon. Avante! O homem brandiu sua lâmina das costas de sua besta negra, cortando um braço solto. Levem a cavalaria e os magos. Nós manteremos a linha. Vaeril, abra caminho até a cidade. Eric olhou para o elfo, que estava despedaçando Uraks das costas de sua montaria Anga, empunhando aquela espada com pomo em forma de estrela, com elfos na escuridão de Vaelen surgindo ao seu redor. Vaeril assentiu e gritou: Imbair, Evaliem o Aravel. Imbair tio Aidria. Avante, elfos de Aravel. Avante para a honra. Em segundos, Vaeril avançava em direção aos portões, com veados brancos o acompanhando, magos portando a estrela prateada, o veado dourado e a árvore verde, todos atendendo ao seu chamado. Até mesmo Turivir incitou seus Angan a avançarem e juntou-se ao ataque. Os Uraks foram despedaçados pelo próprio ar, consumidos pelo fogo que jorrava das mãos élficas, dilacerados por raios e esmagados dentro de suas próprias armaduras. Era como uma investida da Era da Guerra, aquela lâmina, um viril, cintilando ao luar carmesim enquanto Vaeril a erguia acima da cabeça e bradava outro grito de guerra. Vandazera, Eric sussurrou para si mesmo. A palavra significava muitas coisas para ele agora. Naquele momento, era o reconhecimento de uma família encontrada. Era bom ter tantas almas pelas quais ele estaria disposto a morrer e tantas que fariam o mesmo por ele. Eric estalou as rédeas. Cavalaria. Para a cidade. Comigo. Dan se juntou a Eric. Drunir era muito menor que Shadow, mas o cavalo não demonstrava um pingo de medo ao investir, confiando que Dan abateria qualquer fera que se aproximasse o suficiente para tocá-lo. 2 flechas ricochetearam. A ombreira e a couraça de Dan caíram em rápida sucessão, mas ele nem percebeu, seu manto branco esvoaçando atrás dele. Adiante, Vaeril e os magos abriram caminho em meio à multidão de corpos de Urak até a segunda trincheira. Nem mesmo aquelas bestas conseguiam deter a destruição desenfreada causada por um contingente de magos élficos. Eric convivera com a centelha a vida toda. Conhecia seu poder, a vira, a temia. Mas nem em seus sonhos mais loucos imaginara a escala de morte e destruição desenfreadas que esse poder traria para a guerra. Por um segundo, um instante fugaz, Eric sentiu pena dos Uraks. Essa pena se dissipou ao ver um marcado de sangue abrir um cavalo do peito à garupa com um único golpe de suas garras enormes. O ar pareceu cintilar, e então o cavalo explodiu em chamas, um marcado de sangue incendiando a criatura com sua magia de sangue. Ia! Ele rugiu, estalando as rédeas repetidamente, incitando Shadow a seguir em frente. A primeira trincheira estava tão cheia de cadáveres de Urak que Eric mal conseguia ver as pontas das estacas de madeira que atravessavam os peitos e membros. Era como se não houvesse trincheira nenhuma, apenas uma sepultura transbordando. Os Dvalin Angan saltaram sobre a pilha de cadáveres num único pulo, continuando sua investida em direção aos portões, seus pelos brancos roçando os corpos ensanguentados e as chamas intensas. Os Uraks escalavam as muralhas, avançando pelos portões e invadindo a cidade como Keratlins. Eric lançou um último olhar por cima do ombro para onde Tarmon e a maior parte do exército lutavam como feras contra a Horda Urak. Respirou fundo, voltou-se para a cidade e rugiu: Avante! Shadow avançou e saltou sobre o monte de corpos trêmulos que preenchiam a vala. Os cascos dianteiros do cavalo bateram com força no chão encharcado, enquanto a chuva caía torrencialmente ao seu redor. Seus cascos traseiros aterrissaram com um estalo, estilhaçando os ossos de uma besta morta há muito tempo. O mundo parou naquele instante antes do próximo passo de Shadow. O fogo ardia dentro da cidade, e as muralhas estavam praticamente abandonadas. Passando pela segunda trincheira, Uraks invadiram os portões. Uma ínfima parte do seu coração sentiu o toque gélido do medo. Mas esse medo não era por si mesmo.
Eric nascerá para lutar nesta guerra. Nascerá para empunhar uma espada e ficar onde outros não ousariam. Seu pai lhe incutira essa coragem, forjara-a. O campo de batalha era seu lar. Era o único lugar onde se sentia verdadeiramente à vontade. Não, o medo em seu coração era por Dalen. Ele não podia perder seu irmão. Podia perder qualquer coisa no mundo, mas não Dalen. Não perderia. Ao seu lado, Drunir avançou e limpou a trincheira, seguido por Lirei e Atara montados em 2 enormes Dvalinhanga. Avançar. Um guerreiro marcado pelo sangue atravessou a muralha de escudos que ladeava os portões, homens e mulheres sendo arremessados pelo ar. Um homem caiu ao lado de Dalen, o braço que segurava o escudo se contorcendo e estalando contra o chão, o osso rompendo a carne. Seu grito fez Dalen estremecer. Outro homem caiu de cabeça, a luz se apagando em seus olhos com o estalo do pescoço. Dalen saltou em direção à brecha nas linhas enquanto os Uraks avançavam em massa. Seus lobos prateados o acompanhavam, Tanon e Canvin logo atrás. Nimara, Iorin, Almer e um grupo de defensores de Salme investiram contra sua direita. Eles haviam se separado de Erdart e dos outros em algum ponto no meio da batalha, mas Dalen conseguia ouvir o rugido colossal do homem por cima dos sons da morte. O marcado de sangue desferiu um golpe na cabeça de Dalen, que caiu no chão, deslizando na lama de joelhos. Ele cravou a lâmina esquerda na coxa da besta, arrancou-a com um puxão e cravou a direita na perna oposta. A criatura uivou e desferiu um golpe com suas garras negras. Dalen se jogou para trás, perdendo a firmeza na lâmina cravada na perna da besta. Ele caiu na lama, e o marcado de sangue pairou sobre ele, quando o machado de lâmina dupla girou no ar e cortou a lateral do crânio da criatura. O marcado de sangue cambaleou, atordoado e piscando descontroladamente, vapor subindo enquanto a chuva caía forte e crepitava em sua pele. A lâmina do machado estava cravada profundamente no osso, o cabo apontando para cima em direção aos telhados dos prédios que ladeavam a rua, e, ainda assim, o marcado de sangue não caiu. As runas em sua pele brilhavam furiosamente, uma luz vermelha se espalhando pela chuva. Nimara avançou em direção à criatura. Ela pisou com força no pomo da espada de Dalen, que estava cravada em sua perna. O joelho da besta se dobrou para dentro e ela caiu no chão. Enquanto caía, Nimara puxou um machado curto e barbudo da alça de seu cinto e o cravou no pescoço do marcado de sangue. A fera atacou com suas garras negras, mas Nimara foi rápida demais. Ela se esquivou do golpe, pegou seu segundo machado curto da cintura esquerda e brandiu a lâmina para cima, atingindo o queixo da criatura. O aço rachou o osso e atravessou a boca do marcado de sangue, penetrando em seu crânio. Ele ficou inerte e desabou na lama. Nimara apoiou um pé na cabeça da criatura e, em seguida, arrancou seu machado curto do pescoço dela. Girou a arma no ar, ajustando-a na posição correta, depois se virou e a lançou contra o crânio de um Urak que avançava em sua direção. A besta caiu morta instantaneamente em uma poça de lama. Enquanto Iorin, Almer e os outros circulavam ao redor dela e de Dalen, Nimara arrancou a lâmina de Dalen da perna do sanguinário morto e a jogou para ele. Ao se levantar, Dalen agarrou a espada no ar, desviando o golpe de uma lâmina de aço negro e cravando sua segunda espada profundamente nas entranhas do portador da arma. Você precisa cuidar melhor deles. Nimara apoiou o pé no crânio do marcado de sangue morto e puxou seu machado de batalha para fora. Nesse instante, outro marcado de sangue avançou pela multidão de corpos nos portões e bateu as mãos uma contra a outra. Homens e Uraks foram arremessados para o ar quando uma onda de força concussiva irrompeu da mão da criatura, incendiando o ar em uma coroa de chamas. Dalen ergueu suas lâminas e as embainhou com uma eficiência prática, então lançou todo o seu peso para frente e derrubou Nimara no chão. Os dois caíram para trás sobre um cadáver mutilado e bateram no chão com um baque, a lama grudando na armadura do anão. Ele se jogou sobre Nimara enquanto gritos lancinantes ecoavam atrás deles e o chão tremia. Assim que o calor do fogo se dissipou, ele rolou para o lado, virando-se de costas. O chão onde estavam estava rachado, estilhaçado e em chamas, e sobre ele jaziam os cadáveres de ambos os lados. Pela armadura, ele percebeu que 3 de seus lobos prateados haviam sido atingidos pela explosão, junto com vários outros. Ele se levantou de um salto e avançou, desembainhando suas espadas e decepando rapidamente as cabeças de 2 Uraks. Girou para evitar o golpe de uma lança negra e, em seguida, cravou sua lâmina no rosto do portador, rasgando a pele cinzenta e fazendo jorrar sangue. Ele enfiou o cotovelo no peito da criatura, virou-se e arrancou a lâmina. Ele olhou em volta para o caos que lentamente consumia tudo. Os Uraks não estavam mais invadindo apenas o portão. Eles irrompiam pelas brechas na paliçada destruída e saltavam das muralhas.
Ao redor, os homens e mulheres de Salme faziam tudo o que podiam para conter a maré, mas logo seriam subjugados. Olhando para a distância, ele pôde ver que o mesmo acontecia nas muralhas oeste e leste. Eles precisavam recuar até as primeiras linhas de frente. Esse era o plano dele desde o início, uma retirada planejada em direção à praça central. Antes da chegada de seu irmão com o exército, não havia nenhuma chance de vitória. Dalen sabia disso. Mas ele planejava levar consigo o máximo de Uraks possível deste mundo. Recuem para a primeira linha. Ele agarrou a corneta enlameada que pendia do seu pescoço e soprou 4 rajadas agudas. Não podemos detê-los aqui. Para a primeira linha. Dalen embainhou uma lâmina e pegou um escudo redondo Valtaran de um homem que não precisaria mais dele. Ele se virou para encarar a investida. Lobos prateados. Comigo. Mal haviam se passado 2 batimentos cardíacos quando Tanon pressionou com força o flanco de Dalen, com outro ex-membro da Guarda Real fazendo o mesmo. Nimara ficou à esquerda de Dalen, com o escudo em uma das mãos, um machado barbudo na outra e seu enorme machado de batalha pendurado nas costas. Outros se juntaram a eles, Iorin, Almer e os anões de Duradur, juntamente com Karatain, lá na meia-mão e, para surpresa de Dalen, o Alamante, Oaken Polik. Recuaram lenta e firmemente, resistindo bravamente enquanto o restante dos defensores junto aos portões se retirava para a rua principal que atravessava a cidade. Enquanto se moviam, Lanan gritou, "As muralhas!" Dalen ergueu o olhar e viu Eldar Tamersmith avançando em disparada pelas muralhas em chamas. O homem brandia seu martelo contra tudo que se movia, esmagando crânios de Urak enquanto estes subiam escadas, despedaçando joelhos e mandíbulas com golpes monstruosos. As bestas foram pegas tão de surpresa pela audácia que, quando finalmente se viraram para encará-lo de frente, ele já estava saltando das muralhas. Ele tem um desejo de morte do caralho. Dalen observou Eldar ser engolido pela onda de corpos Urak. Não faça isso. Nimara o encarou por trás de seu escudo enquanto o machado Urak se chocava contra a borda. Não faça essa merda. Ele vai fazer isso. Almer passou a mão direita por cima do escudo e cravou o machado no peito de um Urak, arrancando-o enquanto a besta caía no chão. Dalen olhou nos olhos de Nimara. Eu preciso. Ele respirou fundo, girou os ombros para trás e avançou com força. Seu escudo atingiu um Urak que vinha em sua direção, desequilibrando-o. Ele cravou sua lâmina na virilha da besta, girou, arrancou-a e abriu a garganta do Urak. Recuem! Rugiu ele enquanto avançava. Ele não podia deixar Eldar morrer, embora uma parte dele acreditasse que o homem era imortal. Dalen nunca vira alguém se lançar no coração da batalha com tanta audácia quanto Eldar Felhamer, sem se importar com a própria segurança. E, no entanto, de alguma forma, os deuses se recusavam a permitir que ele morresse. Dalen golpeou a borda de seu escudo contra a mandíbula de um Urak, depois abriu o ventre da besta com um único golpe, as entranhas fumegando enquanto se espalhavam pela terra encharcada. As criaturas enormes não conseguiam se mover com tanta agilidade na lama espessa, e ele se aproveitou disso. Ele golpeou e cortou um braço estendido, depois usou uma lança contra o escudo. Nimara surgiu ao seu lado, um rastro de sangue deixado pelo machado. Ela se movia como se sempre soubesse o que aconteceria a seguir, com suavidade e fluidez, cada passo cuidadosamente escolhido, cada movimento do corpo executado com meticulosa precisão. Desde o primeiro instante em que a vira lutar, ele soubera que os anéis de ouro e prata em seus cabelos eram bem merecidos. Ela era uma das guerreiras mais ferozes que ele já conhecera. Ela golpeou e retalhou os membros do Urak com fúria, e quando seus olhos encontraram os de Dalen, ele achou que podia ver um vibrante tom amarelo em suas íris. Um Urak brandiu um martelo negro e maligno direto no escudo do anão, e o coração de Dalen disparou. Mas Nimara recebeu o golpe de frente, mal se abalando quando o próprio Dalen teria sido derrubado. Ela girou, baixou o ombro da frente e abriu o rosto do Urak com seu machado. Ao libertá-lo, ela se virou para Dalen. E naquele instante, ele viu que suas íris haviam, de fato, adquirido um tom amarelo, embora suas pupilas tivessem dilatado, deixando apenas um anel de cor muito fino. Seu corpo tremia, e a fúria transparecia em sua voz. Peguem-no! À direita de Dalen, um círculo se abrirá ao redor de Eldar, com vários corpos empilhados a seus pés. Os Uraks poderiam tê-lo matado ali mesmo se tivessem se aglomerado, mas, em vez disso, pareciam se divertir com a situação, avançando um a um para ver quem conseguiria matar o gigante com o martelo negro. Mas Eldar se movia como um demônio, esquivando-se dos golpes e esmagando mandíbulas e crânios com um único golpe. Naquele instante, Eldar desviou-se do golpe de uma lança vindo da borda do círculo,
Depois golpeou o cotovelo do Uruk com a extremidade afiada de seu martelo antes de cravar a ponta pontiaguda no crânio da criatura com um golpe monstruoso para trás. O calor da batalha era uma coisa, mas não havia nenhum homem que Dalen conhecesse que pudesse enfrentar Urax daquela maneira sem a centelha. Seu pai, talvez, mas Aeson não possuía a força bruta de Eldart. Dalen investiu contra o círculo. Precisava abrir caminho para Eldart escapar. Iorin e Canvin o acompanharam, junto com 3 homens de Salme. Mas antes que alcançassem o homem, um estrondo ensurdecedor irrompeu dos portões, e uma coluna de cavalaria investiu contra a massa de Uruk. Raios irrompiam das mãos de um cavaleiro, lançando faíscas de fogo. Elfos cavalgavam nas costas de enormes servos brancos, enquanto outros montavam cavalos adornados com as cores de Loria. Os cavaleiros abriram caminho através das fileiras de Uruk com ímpeto, a centelha causando destruição e devastação absolutas. Com os Uraks pegos de surpresa, Dalen avançou, abrindo caminho até Eldart. Ao agarrar o braço do homem, Eldart girou nos calcanhares, parando com o martelo erguido no ar, os olhos arregalados de fúria assassina. O peito do homem subia e descia, suor e chuva escorrendo pelo rosto. "Precisamos ir", gritou Dalen, puxando o braço de Eldart, mas movê-lo era como tentar mover uma pedra enorme. "Eldart! Precisamos ir!" "Lorde Capitão!" Canvin passou por Dalen em disparada e a atingiu com o ombro no peito de um marcado de sangue que estava a segundos de rasgar Eldart e Dalen com suas garras. A fera cambaleou para trás meio passo, os pés escorregando na lama, e então cravou sua pata com garras nas costas de Canvin. As garras de obsidiana irromperam da couraça de aço da mulher, e o sangue jorrou em rios. "Canvin!" Dalen fez menção de avançar, mas mãos o agarraram e o puxaram para trás. Nimara estava ao lado dele, o rosto e a armadura manchados de sangue como se tivesse se banhado nele, os olhos ainda de um amarelo vibrante, as pupilas dilatadas como a lua. Nimara não disse nada, mas arrastou Dalen para trás, com um aperto de ferro. O marcado de sangue ergueu Canvin no ar com suas garras, seu corpo se contorcendo, e então soltou um rugido gutural e chamas irromperam de sua mão, consumindo Canvin por completo, seus gritos ecoando na cabeça de Dalen. Naquele breve instante, outros 2 que o acompanhavam no ataque foram despedaçados pelo aço Uruk, pedaços de carne caindo nas poças de lama que se formavam. Nimara puxou Dalen para trás, passou por ele e brandiu seu machado para cima, atravessando o crânio de um Uruk que tentava atacar. Com a batalha se intensificando ao seu redor, sua mente se perdeu no grito de Canvin, no sangue, na morte e no horror de tudo aquilo. E por um instante, ele ficou paralisado, o coração disparado, o sangue gelado nas veias. "Não. Agora não. Não." Dalen respirou fundo e se recompôs. E, ao fazer isso, um grupo de cavaleiros em enormes montarias negras irrompeu entre os Uraks à sua frente, com servos brancos ao lado. Um dos cavaleiros, com armadura de aço salpicada de sangue e um dragão branco estampado em seu peitoral, abriu o pescoço de um Urak. Dalen prendeu a respiração, observando os pomos triangulares das espadas do homem. "Eric!" Eric sorriu por baixo do capacete. "É bom te ver, irmão. Não quero te apressar, mas vou precisar que você corra." Enquanto Eric falava, os outros cavaleiros se posicionaram ao seu redor. Os Uraks e os marcados de sangue avançaram, mas os magos élficos os despedaçaram, estilhaços de terra e metal quebrado rodopiando no ar, cortando tudo que se movia. Mesmo assim, magos caíram de suas montarias, lanças e flechas negras perfurando suas armaduras e carne. Nimara puxou Dalen mais uma vez, e eles avançaram de volta em direção à rua principal. Eldart apareceu ao lado deles, com sangue escorrendo de um ferimento na lateral e um corte profundo na bochecha esquerda. Pedaços de carne cinzenta e dilacerada grudavam na lâmina de seu martelo. Eles correram pela rua, com os prédios se fechando ao seu redor. Arqueiros estavam nos telhados, prontos para o que estava por vir. Adiante, uma trincheira profunda havia sido cavada, uma ponte de madeira foi erguida sobre ela, enquanto muitas das ruas laterais estavam repletas de barricadas com pontas. Dalen olhou por cima do ombro e viu Eric e a cavalaria avançando em direção à entrada da rua, abrindo caminho a golpes de espada entre os Uraks que ousavam se aproximar. Uma lança negra girou no ar, a poucos centímetros da cabeça de um mago élfico, e cravou-se na parede do prédio atrás dele. Mais 3 lanças voaram, e cada uma delas foi desviada por algo invisível, mas a quarta encontrou seu alvo e afundou no peito do mago, derrubando-o inerte sobre as costas de sua montaria. Sem perder um instante, o servo branco derrubou seu cavaleiro no chão e disparou pela rua. Eric e os outros o seguiram, arcos de relâmpagos púrpura atingindo as laterais dos prédios enquanto corriam. Por um breve instante,
Dalen vislumbrou um desvanecido parado em meio aos corpos do Zurak, seus olhos sedentos de luz fixos nele. A criatura permaneceu imóvel como uma estátua, apenas observando. Com uma rigidez sinistra, ergueu a mão e cerrou os dedos em um punho. Um grito ecoou, e Dalen viu dezenas de peitorais dos cavaleiros amassarem e se dobrarem como se tivessem sido golpeadas por martelos, o dragão branco desmoronando para dentro. Gritos cortavam a noite enquanto o metal fenificava a pele e estalava os ossos, o som cessando abruptamente quando os corpos caíram das celas, inertes e sem vida, os cavalos galopando sem eles. Dalen virou a cabeça bruscamente e atravessou a ponte improvisada aos pulos. Lana, Karatain e o restante dos lobos prateados aguardavam do outro lado, junto com centenas de homens e mulheres que haviam recuado dos portões. Todos estavam de prontidão com escudos, lanças e espadas, abrindo caminho para aqueles que cruzassem. Assim que tudo acabou, Nimara largou o escudo, agarrou Dalen pela cabeça e o beijou, seus lábios com gosto de ferro. O amarelo havia sumido de seus olhos, deixando-os vermelhos, com olheiras profundas. Ela respirava com dificuldade, a chuva esculpindo sulcos no sangue em suas bochechas. Pare de bancar o herói, disse ela entre dentes cerrados. E comece a ser um líder. Todas as almas aqui olham para você. Você é o coração delas. Isso faz com que sua vida valha mais a pena, quer você goste ou não. Se elas virem você cair, elas também vão se quebrar. O que foi aquilo lá atrás? Seus olhos. Aquela força. Um presente do meu povo. Até mais. Ela recolocou o escudo no lugar e o encarou mais uma vez. Pare de bancar o herói. Enquanto Eric e os cavaleiros se aproximavam da trincheira na rua, os arqueiros acima despejavam uma chuva de flechas sobre os Zuraks que os perseguiam. Muitas das bestas foram atingidas por várias flechas antes de caírem, mas caíram. Ele avistou Tarmpin entre os arqueiros, armando e disparando em rápida sucessão. Raios púrpura atingiram os prédios, arrancando pedaços de pedra e incendiando-os de madeira, enquanto gritos ecoavam. Os cavalos sem cavaleiro foram os primeiros a chegar à trincheira. O primeiro dos animais derrapou até parar bruscamente ao se aproximar das estacas, parando apenas o suficiente para levar uma lança Urak no pescoço e cambalear para dentro do fosso aberto. O cavalo relinchou e deu coices por pouco mais de um segundo antes de ficar mole, com as estacas de madeira atravessando seu corpo. Eric e outros seguiram, alguns saltando vão, outros avançando sobre a ponte. Assim que o último deles atravessou, os defensores puxaram a ponte de volta e formaram uma linha de escudos de prédio em prédio. Eric passou a perna por cima do cavalo e desmontou. Tirou o capacete da cabeça, procurando Dalen com os olhos. Dalen correu até seu irmão e o abraçou com força, apertando-o com firmeza. Você não achou que eu ia deixar você se divertir sozinho, achou? Eric retribuiu o abraço de Dalen, sua voz abafada pelo ombro dela. Você é um colírio para os olhos, disse Dalen, afastando-se e olhando para o irmão. A armadura nova precisa de um polimento. Estava tudo limpo antes de eu atravessar metade do caminho por Ilhanara para salvar a sua pele. Dá para se mexer com isso. Eu ainda te derrubaria. Dalen ergueu o olhar e fitou os olhos de Eric. Quase se esquecera de quanto tempo havia passado desde a última vez que vira o rosto do irmão. Ao longo de suas vidas, raramente haviam passado sequer uma noite separados, e agora fazia um ano desde a última vez que se viram. Só de pensar nisso, já parecia incompreensível. Senti sua falta, irmão. Ele conseguia ouvir a voz do pai em sua mente, de quando Eric mal tinha completado 14 anos. Se alguma coisa me acontecer, meninos, vocês só têm uns aos outros. Lembrem-se disso. Vocês são sangue do mesmo sangue. Não importa o que aconteça, protejam-se uns aos outros. Não importa o que. Eric apertou a bochecha de Dalen com a mão livre. Estou feliz por termos chegado a tempo. Uma figura aproximou-se pela esquerda de Dalen, descendo das costas de um cavalo de cor estranha. Meus pais, você os viu? Eles estão bem. Dampin. Dalen se afastou de Eric para ver o homem que estava diante deles, com suas vestes de metal manchadas de sangue, tão finas quanto as de Eric. Era o mesmo homem com quem Dalen havia compartilhado vinho em Beldoar antes da queda da cidade. O mesmo homem atrevido e espirituoso que, apenas um ano antes, parecia pouco mais que um garoto. Sem beijo. Dan deu um meio sorriso e segurou o antebraço de Dalen. Tarni e Linda Pin, eles estão bem. Seu pai. Dan. Tarnpin saiu correndo de um dos prédios que estavam bloqueados por dentro.
Ele abriu caminho pela multidão de pessoas e montarias que se mantinham atrás da linha de frente e se chocou contra Dan com o peso de um touro. Suas mãos tremiam enquanto ele agarrava a cabeça de Dan, a voz embargada. Meu garoto! Ah, deuses, meu garoto! Dan não disse uma palavra, o que provavelmente foi a primeira vez que Dalen viu isso acontecer. Ele simplesmente envolveu o pai em seus braços e o apertou contra si. Aquela cena fez Dalen se lembrar de seu próprio pai. Aeson nunca fora do tipo que demonstrava afeto físico. Pelo menos não com frequência. Mas Dalen ainda o amava profundamente. Eles discutiam, brigavam e se desentendiam, mas o tempo separados lhe mostrará que isso importava pouco. Seu pai talvez não fosse como Tarnpin, mas dera tudo a Eric e Dalen. E Dalen tinha orgulho de dizer que era filho de Aeson Virandrar. Dalen olhou para Eric, que conversava com uma elfa vestida inteiramente de preto, com uma estrela prateada esmaltada no peitoral. Ela estava sentada nas costas de um dos enormes servos brancos, com 2 outros cavaleiros ao seu lado, também em armadura de aço preto e prata, ostentando o mesmo símbolo de estrela. Um quarto elfo, trajando a mesma armadura que Eric, estava montado em outro servo à direita de Eric, com o capacete no braço e os cabelos dourados presos por um cordão. Uma espada com pomo em forma de estrela erguia-se de seu quadril, uma arma de aparência gloriosa. Levou um instante, mas Dalen percebeu que conhecia o elfo, Vaeril e Lin. Teria Dalen perdido tanta coisa no último ano que até mesmo um patrulheiro de Aravel agora ostentava o sigilo de Kalen em seu peito. Lorde Capitão. A chuva escorreu vermelha pelo capacete de Tanon, lavando o sangue do aço. Precisamos continuar. Um estrondo seguido de gritos interrompeu a vida de Tanon abruptamente. Dalen virou a cabeça bruscamente e viu pedaços de pedra e madeira em chamas desabando na trincheira e sobre a linha de 10 soldados com lanças e escudos que mantinham os Uraques à distância. Em meio à poeira e à massa de corpos, 2 desvanecidos permaneciam à frente das grandes bestas, imóveis e pacientes enquanto os defensores de Salme se apressavam para resgatar os feridos debaixo dos escombros. Um instante depois, os Uraques investiram e saltaram sobre a trincheira, abatendo tudo o que se movia. Parem! Rugiu Dalen enquanto abria caminho entre as fileiras. Parem!